Então, primeiro, o pessoal fala, você trabalha numa ONG cuja causa não existe no dicionário. Então, a gente fez uma campanha com a editora do Aurélio para colocar empreendedorismo no dicionário, com verbete. Foi 2007, 2008. Não, foi bem antes. Você tem que lembrar aqui, a gente fez uma campanha e conseguimos. Quando saiu... Saiu na Globo. Saiu na Globo. A gente fez uma campanha de PR, assim, fantástica. A gente mandou para todas as redações do dicionário, balão comemorando, não sei o quê, porque, pô, é uma vitória. Agora existe. Né? Você pode falar que você é empreendedor, porque existe essa palavra. As pessoas vão entender, tem um significado e tal. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, uma cofundadora de startups, e esse episódio faz parte do projeto Venture, que é uma coprodução da Fisher e da Snack para contar um pouco sobre a história e a evolução do empreendedorismo digital no Brasil e também do ecossistema de startups. No papo de hoje a gente conversou com o Carlos Pessoa, que foi o primeiro funcionário da Endeavor no Brasil, foi diretor da Wayra, a primeira aceleradora corporativa do país, foi vice-presidente da Proteus, regional manager da Coursera e hoje está no papel de VC na G2D, que é um veículo aberto de investimentos em startups tanto no Brasil quanto fora, e tem aí no seu portfólio, por exemplo, o mercado Bitcoin. Nessa conversa a gente falou sobre como foi colocar a palavra empreendedorismo no dicionário literalmente, como foi contar para a família que ia trabalhar numa ONG, cuja palavra não estava no dicionário, a principal palavra não estava no dicionário, como eram os empreendedores daquela época, como era o ecossistema daquela época e como tudo isso evoluiu. Espero que vocês gostem. Carlos, muito obrigado por ter aceitado participar e eu agradeço aqui, uma honra poder contar um pouco aí da memória do ecossistema de empreendedorismo, né? Muita gente está começando hoje, não tem essa história, porque é uma geração mais nova, e eu acho que é legal preservar essa memória e saber como que começou, como que era, né, o faroeste naquela época, o Mato Alto, as oportunidades e desafios que muitos empreendedores hoje que viraram anjo, investidores e tal, passaram lá atrás para pavimentar essa avenida aqui, que é o ecossistema hoje de empreendedorismo no Brasil. Cara, e você você teve na Endeavor, aí você foi para algumas empresas de tecnologia, foi acelerador. Como você se vê nesse ecossistema? Você se vê mais próximo de um empreendedor, de um VC, de um agente acelerador? O que você acha que foi seu papel e tem sido seu papel nesse ecossistema? Acho que é um papel meio esquizofrênico, no sentido que eu já tive de com vários chapéus, né? Então, na Endeavor, imagina, a gente estava montando uma ONG que apoiava empreendedores inovadores de alto crescimento em 2000. Então, a gente tinha uma salinha que era menor do que essa aqui, não tinha cadeira, eu trabalhava de pé, pra você ter uma ideia. Então, a gente estava montando um negócio, que era uma ONG, mas era um negócio, e que hoje é um pilar importante no ecossistema. Naquela época, a gente não sabia o que ia ser, a gente tinha uma ideia, a gente gostaria, tinha uma ambição para a Endeavor, mas então eu me considero, na minha fase de Endeavor, fui efetivamente empreendedor, né? Estava lá começando do zero, tendo ideias de como crescer esse negócio que era Endeavor, né? Se tornar conhecido, criar um ecossistema. Então, muito no papel de empreendedor mesmo, que os empreendedores hoje estão criando mercado, né? Que não existe muitas vezes e tal, a gente estava fazendo a mesma coisa lá na Endeavor. Na Proteus, eu já era uma empresa, eu já estava como executivo lá, né? Então, ajudando uma empresa de segurança brasileira a expandir internacionalmente. Então, eu tive esse papel de levar a tecnologia nacional para fora do Brasil. Então, eu tive uma expansão internacional daqui para lá. Aí, na Telefônica, eu comecei a investir, né? Então, usar dinheiro para investir em companhias disruptivas em vários mercados. Então, eu vesti o chapéu de investidor. E aí, no Coursera, eu tive o papel contrário do que eu tive na Proteus. Eu comecei para trazer o Coursera, né, que é uma das principais edtechs do mundo, do Vale do Silício, para a América Latina. Então, eu fiz o caminho de volta, como trazer uma tecnologia, uma empresa líder dos Estados Unidos para crescer aqui. E agora, eu acho que eu estou no papel que eu mais gosto de desempenhar, que é o papel de efetivamente investir e ajudar empreendedores a escalar negócio. Então, na Endeavor, a gente escalou o negócio da Endeavor, mas a gente ajudava também a escalar o negócio dos empreendedores. Eu gostava muito, eu tenho amizades grandes dessa época, profundas, e hoje eu estou aliando ajudar a criar esses negócios, né, e investir e ganhar dinheiro junto. Então, acho que eu estou no papel onde eu me realizo mais. E falando assim desse começo da Endeavor, o começo do ecossistema,
Como foi para você ser um dos precursores nesse ecossistema, mas como era visto o empreendedorismo lá naquela época, principalmente o empreendedorismo digital, que hoje é o mais comum nesse nosso mundo, né? Cara, era assim, naquela época, imagina, eu estava me formando em administração na GV, todos meus amigos indo para banco, para consultoria, e aí o que você vai fazer, né? Que você vai trabalhar em quê e tal? Eu vou trabalhar numa ONG. O quê? Uma ONG? Que apoia o quê? O que vocês fazem, né? Empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Como assim empreendedorismo? É o Sebrae? Não tô entendendo. Aí, mas, pô, vamos pagar bem? Não, vou ganhar de graça. Então, assim, não tinha nada, eu tava completamente contra tudo da carreira formal que a gente aprendeu. Mas a missão da Endeavor era tão grande que eu falei, pô, eu quero trabalhar para isso. Isso eu quero trabalhar. Como você descobriu da Endeavor? Cara, foi assim, teve lá na GV, não sei se ainda tem, mas tem um campeonato de estudo de caso, de case studies, né? Então, é uma coisa de nerd mesmo. E aí eu me inscrevi pro campeonato de case studies. E aí pegava um caso lá, sei lá, de Harvard e tal, e quem analisasse melhor esse caso, né? O time que analisasse melhor, iria representar o Brasil na Olimpíada Mundial de campeonato de casos. Então, é uma coisa de nerd mesmo. Tinha o pessoal do futebol e tinha o pessoal dos casos. Exato, o pessoal que vai beber e o pessoal que vai fazendo análise de casa. Eu ficava fazendo análise de casa. E aí o meu time ganhou esse negócio. Eram 4 pessoas, a gente ganhou e foi representar o Brasil na competição na Universidade do Texas. E lá a gente chegou, acho que tirou em 3º ou 4º lugar. Mas foi um super aprendizado, só que o cara que ganhou em primeiro lugar no Brasil, no ano anterior, foi escalado para ser mentor nosso. Não, como você vai lá pro Texas tal, como que é o esquema? Foi um coach. E ele estava começando a Endeavor no Brasil junto com a Marília, que é o Makoto. E aí, eu fiquei curioso, o Makoto me deu o cartãozinho da Endeavor, falei, que negócio de Endeavor, né? E aí eu vi um job posting, né? Uma vaga aberta na Endeavor, para buscar, para selecionar empreendedores. E eu peguei e mandei, Makoto, eu quero trabalhar aí. Gostei desse negócio. Eu estava trabalhando na Multibras na época, na Brastemp. Eu tinha montado todo o e-commerce lá de venda direta para consumidor, né, lá na Multibras. Fui parte da equipe que montou isso. Mas eu falei, putz, eu achava mais legal, né, você apoiar empreendedores e tal. E mandei pro Makoto, gostei desse negócio, quero trabalhar aí. Aí ele falou, pô, vem pra cá. A gente não tem dinheiro pra pagar, mas se você quiser, pô, o desafio é esse. Você trabalha de pé aqui sem receber. Tá aqui e eu fui. E eu acho que fui o 3º ou 4º pessoa a integrar a equipe. E começou. E a gente foi dentro do escritório da GP. Olha como são as coisas, né? Sim. Eu falei, mas a gente pode pelo menos pagar o transporte, um estacionamento, porque... aí não pode. Aí não tinha orçamento e tal, e eu fiquei lá, acho que uns 3, 4 meses como voluntário, formado, sem ganhar, minha mãe chorava. Paguei GV, e você tá trabalhando de graça numa ONG, não sei o que eu fiz de errado, e meus amigos tudo me questionando. Aí você fica pensando, será que eu fiz a coisa certa? Mas eu ia assim com aquela vontade de trabalhar, de ajudar os empreendedores e tal. E tava no escritório da GP, eu não conhecia a GP. E aí, no final, conheci o pessoal da GP, e esse relacionamento com a GP lá atrás, 20 anos atrás, me fez vir pra GP hoje. Que loucura. Eu mantive o relacionamento e tudo mais, e montar a G2D, né? Que a gente abriu capital, como são as coisas, né? Você olha, eu fiz meio que na doideira esse negócio, vou ajudar empreendedor, ONG, não sei o quê, e no final, hoje, tudo se encaixa, foi uma coisa que fez tudo, parece que foi planejado, mas não foi. Então foi isso. Eu queria ajudar empreendedores, meu pai é empreendedor, eu achei que fazia todo sentido uma missão grande, né? De mudar o Brasil através do empreendedorismo de inovação, e me juntei a esse time. Desculpa, você tinha o caso então dentro de casa? Tinha o caso, empreendedor tradicional, mas era empreendedor, gerava emprego, tinha todas as dificuldades que o empreendedor digital tinha, talvez até mais, e eu vi o quanto ajuda, né? Meu pai precisava. O empreendedor é um bicho muito solitário. Até hoje é muito solitário. Apesar de ter hoje mentoria, investidor, board e tudo mais, no final do dia, os empreendedores, né, quem dorme sozinho e acorda lá com a decisão que tomou. Você entendeu? Então é uma coisa muito difícil. Então, você ter pessoas que te ajudem nessa jornada é algo que eu vi em casa que precisava.
Isso que te moveu muito, impactou essa oportunidade, foi talvez um pouco passional? Cara, você sair de uma faculdade super bem conceituada para não ganhar nada, trabalhar numa ONG, com um conceito super abstrato que era empreendedorismo de inovação, numa época que não se falava nisso, era completamente passional, né? Então, assim, mas as decisões que você faz na vida, você tem que... Se você só faz as decisões racionais, muitas vezes você vai deixar boas oportunidades passarem. Eu tive a sorte de tomar uma decisão muito cedo na minha vida, muito ousada, contra a maré, contra a corrente, que me trouxe onde eu estou hoje. E eu me encontrei lá muito rápido. Então foi uma sorte isso, né? Mas foi uma sorte, a oportunidade se apresentou. Eu podia ter tomado o caminho de ir para um outro lugar, né? Para um banco, continuar lá na Multibras, onde podia ter sido efetivado, enfim. Várias outras opções. Sim. Não sei o que eu estaria fazendo hoje. Mas o fato é que eu me encontrei nesse caminho e fiquei nesse caminho. Né? Então, não foi uma coisa errática. Né? Então, isso foi um acerto, foi uma sorte, mas eu tive, talvez, o culhão de tomar a decisão e de fazer uma coisa que era meio absurda. Né? Na época. E hoje o pessoal olha a Endeavor, hoje a Endeavor é gigante. Tem dezenas, milhares de empreendedores, empresas muito grandes apoiando. Como que era a Endeavor? Qual que era o momento da Endeavor chegando no Brasil? Só pra gente tava brincando aqui, fora, momento nostalgia, era tudo mato. Conta pra gente um pouco dessa descrição, o que era a Endeavor naquela época? Cara, a Endeavor, ela é uma coisa, as pessoas não sabem nem falar, Endeavor. Era Endeavor, Endivor, Endeavor. Então, já era um nome complicado, para explicar um conceito complicado, você entendeu? E que a gente queria ajudar um bicho que era mosca branca, empreendedores digitais e tal, que estão construindo coisas... Não era nem digital, era empreendedores inovadores, né? Que estão desrompendo, criando modelos de negócios inovadores e tal. Então, era muito difícil você conceituar a Endeavor e tal. Então, precisou de uma pessoa... De algumas pessoas loucas, né, para fazer. Primeiro foi a Linda Rothenberg, que foi que criou a Endeavor no mundo. Então, ela viu que ela trabalhou na Choca, que é uma ONG também ligada a McKinsey e tal, que é para empreendedores sociais. Ela trabalhou lá e ela falou, poxa, existe uma oportunidade de causar um impacto tão grande quanto, ou até maior, se eu apoiar empreendedores com fins de lucro. E ela criou a Endeavor para fazer isso. E aí, ela encontrou o Beto Sicupira, né, que na época tocava GP, e falou pro Beto, eu quero montar isso no Brasil, vocês topam? Já tinham tido um escritório na Argentina e no Chile, o Beto topou. Aí o Beto pegou, tinha a Fundação Estudar, né, que ele, o Jorge Paulo e o Marcel né, davam bolsas de estudo. E uma das bolsistas era a Marília Roca, e a Marília falou que quando ela voltasse do MBA, ela queria empreender. Aí o Beto falou, eu já tenho uma pessoa em mente, era a Marília. E a Marília estava entre ir para a Endeavor ou ir para tocar a LL. Não para tocar a LL, mas fazer parte da LL que estava começando. Né? Ela recusou ir para a LL, que era uma empresa que a GP era investidora, para começar a ONG que o Beto estava apoiando, que era dentro da GP, que era a Endeavor. Então, são vários níveis de loucura. Então, tem que ter vários loucos, né, abraçando a causa e tal, para fazer o movimento acontecer. Né? Então, aquela coisa que no começo você tá lá dançando sozinho no meio da praça, aí depois vem mais uma pessoa, depois vem um movimento, aí tá todo mundo dançando junto com você. É isso, você precisa de alguém ousar. Né? Foi a Linda, depois o Beto, depois a Marília, depois a Makoto, depois eu, e começou a criar esse negócio que virou um movimento muito grande. Né? Então as pessoas começaram a ver que fazia sentido apoiar empreendedores para gerar emprego, gerar renda, num país que estava saindo da hiperinflação, né? Estava começando a parte de privatização, e estava abrindo um mundo de oportunidade, que não tinha antes. Né? Então, oportunidade para tornar empresas mais eficientes, porque a inflação mascarava tudo. Né? Então, era só aumentar o preço, que você não precisava ser eficiente. Hoje, a gente fala, é super difícil achar programador, designer, product manager. Naquela época, era profissional de logística. Porque acabou a inflação, o pessoal precisava ser eficiente, precisava ganhar dinheiro sendo eficiente. E uma das primeiras coisas é, vamos otimizar a logística. E não tinha profissional de logística porque não precisava. Você entendeu? Então, o profissional de logística hoje é o programador, o cientista de dados, mas na época era logística, só para você ver como que era o Mato Alto, né?
Então, a gente tinha uma visão muito clara do que a gente queria fazer e começar a crescer ecossistema. Tinha o Sebrae já, mas o Sebrae estava muito focado em pequeno empreendedor, que gera muito emprego, mas que na época tinha um crescimento limitado, né? Era um período muito de subsistência, né? E o Sebrae viu na Endeavor uma forma de apoiar esse novo empreendedor, né? E o Sebrae não tinha um ferramental na época para isso. Então viu na Endeavor uma forma. Então o Sebrae foi um grande aliado da Endeavor. Na época tinha a FINEP, que apoiava pesquisador, a FAPESP, que apoia até hoje, né? Os pesquisadores. A gente fez um programa para tentar transformar pesquisadores da FAPESP em empreendedores, né? Sair do laboratório e pilotar um negócio. Então a gente foi meio que desbravando, na tentativa e erro, para criar coisas que fizessem o empreendedorismo virar uma opção legítima de carreira. Porque na época, você fala que ia empreender, fala que, por que você vai empreender? Deu errado alguma coisa. É porque você não conseguiu um emprego. É só por isso. Né? Se você tem uma boa faculdade, né? Tem acesso, você não conseguiu um emprego, era a última opção. Né? E naquela época tinha também, você via novela e tal, acho que não sei se as pessoas veem novela hoje, mas né, tinha um negócio chamado novela, e as pessoas, sempre o empreendedor era um empresário, não era nem empreendedor, que normalmente tinha amante, passava a perna em todo mundo, e no final pegava o jatinho, viajar para algum lugar e o mundo se explodia, entendeu? Então tinha uma visão muito negativa das pessoas que estavam construindo negócios. Era o explorador. Né? Então a figura do empreendedor como pessoa que está como motor da economia, gerador de emprego, pagador de imposto, era uma coisa muito longe da realidade. A gente até estava falando com o Daniel Lee, empreendedor dessa época, né? E eu também peguei um pouquinho depois, e a gente, como empreendedor, via que a gente é um pessoal assim deixado de lado, né? A gente não tinha a nossa turminha, não existia nada. Não tinha. E eu sempre agradeço a você. Vou sempre continuar agradecendo o espaço que você deu na Endeavor. Que realmente é esse espaço dos malucos se encontrarem e ver que a gente não é maluco sozinho, né? Exato. Precisava de um hospício. Pra todo mundo se encontrar, bater o papo das loucuras e tal. Precisava desse hospício. A gente criou esse hospício aí de malucos que queriam mudar as coisas, o status quo, né? Só que a gente estava muito à frente do tempo. Esse era o grande desafio, né? Um dos grandes desafios de empreender tem vários, né? Mas um deles que você não controla é o timing das coisas, né? Então, o Daniel que a gente está falando aqui criou uma ferramenta ultra disruptiva em 2001, que hoje várias empresas de direct consumer querem usar e estão desenvolvendo, e a gente tinha isso em 2001. Só que em 2001 não tinha mobile, não tinha internet, não tinha broadband, não tinha nada, você entendeu? Tem um outro empreendedor, o Marcelo Salles da Anytime, que hoje é Movile, né? Ele criou, na época, o Dropbox. Ele criou o Dropbox. Ele conseguiu num celular, que não era smartphone, que era celular, aquele Nokia da cobrinha, ele criou um negócio que você podia entrar por aquele celular e acessar o computador na sua casa, na sua pasta, e pegar os arquivos, ler o arquivo, editar o arquivo e salvar o arquivo e mandar o arquivo. É um Dropbox. Só que não tinha um smartphone, não tinha 3G, 4G, 5G, não tinha nada disso. Era Edge, era WAP. Era outro protocolo. Então, tinha uma qualidade de talento aqui substancial fazendo coisas que você não acreditava, mas o mercado não estava pronto para isso. A infraestrutura não estava pronta para isso. Então, por isso que era tudo louco. Sim. E não tinha investidor, não tinha outros agentes, né? A Endeavor, até o Daniel contou, na verdade ele achou que a Endeavor é um fundo. E muita gente, por muito tempo, ia na Endeavor buscando porque investimento. Porque a gente estava indo na GP. E a GP foi, talvez, acho que o maior investidor de internet naquela época. Né? Então, a gente fez várias empresas que estão aí até hoje. Tem a Web Motors, tem o IG, tem o Submarino, né? B2W. Então, tanto desde a Americanas quanto o próprio Submarino, né? Foram criados dentro da GP, né? Então, o Submarino o Antônio criou, o Fersen criou a Americanas.com lá na Americanas, depois virou B2W, né? Fez a fusão. Então, são empresas que estão aí até hoje. Né? Talvez a primeira fintech grande da época foi a Patagon.
Sim. A gente investiu lá na Patagon. Nossa. Você entendeu? Que vendeu pro Santander na época por, sei lá, quase 500 milhões de dólares, que era uma coisa surreal. Hoje tem rodada de 500 milhões de dólares, né? Então, a GP foi uma desbravadora. E como a gente tá dentro do escritório da GP, acho que tinha essa confusão mesmo, né? Pô, apoiar empreendedor, fundo, era uma coisa muito nova. Sim. Não tinha uma distinção das coisas. Mas, querendo ou não, vocês faziam um screening e uma seleção para achar esses empreendedores que tinham um impacto ou tinham um efeito de disseminação da atividade de empreender. Então, querendo ou não, tinha um screening similar a Venture Capitalist. Não, total, porque a gente precisava pegar empreendedores. Qual que era a tese? A tese é que as pessoas não empreendem porque elas não têm em quem se inspirar para empreender. Então, se você pegava, naquela época, sei lá, o Guga Kirten, que era do tênis, quando ele ganhou Roland Garros, não sei o quê, tem uma explosão de criança querendo jogar tênis. Né? Via aquele role model, eu quero ser que nem esse cara. E você olhar para empreendedor, não tinha um role model assim. Você, para quem que eu vou me inspirar? Não tinha. Então a gente queria pegar pessoas que pudessem crescer empresas e virar referência para a próxima geração empreender. Pô, eu vou largar meu emprego e vou fazer que nem esse cara. Pô, eu vou sair da minha faculdade e vou fazer que nem esse cara. Né? E faltava essas pessoas. O que eram os skills? O que você olhava no cara e falava, esse cara pode ser empreendedor? Primeiro tem que ter parafuso solto, né? Tá no hospício, né? Tem que querer estar no hospício. Então, assim, tem que ser elegível para estar no hospício. Então, tem que ser ousado, querer fazer o impossível e fazer diferente, coisa que ninguém tinha tentado e estava tentando já há muito tempo, né? Seja digital, seja não digital. Então, tem das histórias mais malucas que tem. Então, tinha que ter isso. Obrigado por ter visto isso em mim. Mas é louco que você me conhece, entendeu? Então, isso ajuda também. E aí, então a gente queria achar esses empreendedores, né, esse time de pessoas que estavam montando o futuro, uma visão ousada que podia criar e virar empreendedor. E tinha que fazer as coisas pagando imposto, registrando funcionário e tudo mais, dentro das regras. Porque esse era um tema muito forte na Endeavor, né? Que a gente queria mostrar que era possível empreender, inovar, crescer e virar líder seguindo as regras. Então era muito importante fazer essa parte. Porque você não pode promover um modelo de pessoa, né? Para as pessoas se inspirarem se é o empresário da novela da Globo. Né? Não pode ser isso. Então a gente tinha essa questão muito forte. Então, e aí a gente criou todo um processo de ajudar esses empreendedores com mentoria, contato, ajudar a levantar capital, para que essas histórias acontecessem de forma mais rápida. A gente era um grande catalisador dessas histórias. Então a gente abria a rede de contatos da Endeavor, né, que ia crescendo, cada pessoa nova que a gente trazia outras pessoas e essa rede ia crescendo. E pessoas que estavam afim, essa rede era baseada em empreendedores, investidores, advogados, que doavam tempo, não cobravam nada para poder ajudar. Ó, tu tem uma experiência grande de franquia. Sim. Vou te ajudar aqui a estruturar a tua franquia. Tem uma experiência grande em comprar empresa, a levantar capital, a contratar gente, a demitir gente, como lidar com briga de sócio. Para cada demanda de um empreendedor, se não tinha alguém na rede que tinha uma experiência grande, a gente mobilizava a rede e falava, esse cara aqui, ó, tem uma pessoa que manja super disso aqui e pode ajudar. E a gente chamava ela para fazer parte da rede e fazer a mentoria. Entendeu? Então a gente foi criando uma rede que eu nem sei, quando eu saí de lá tinha 500 pessoas que doavam tempo mesmo. E como era esse processo de convencimento dessas pessoas? Porque empreendedorismo na época a gente falou aqui já, né? Pô, como você... Então, chega aqui, a gente tem uma ONG de malucos e você vai dar mentoria para um monte de maluco. E aí, assim, tem muita gente que queria, tinha curiosidade. E era, eu vou ver um mundo novo aqui, entendeu? Tá acontecendo uma coisa aqui, tinha gente que falava, cara, não tenho tempo, vou tocar minha vida. Mas o cara que tinha um pouquinho de curiosidade, queria fazer parte desse clube de maluco, se abria e realmente doava a hora. A gente tinha uma meta de doações de hora por mês. Sim. Né, por voluntário. Então, e aí formou uma rede do bem, porque você não era empreendedor em Endeavor, e quantas vezes a gente trocou ideia, abriu porta, porque no final a missão não era, o objetivo final, os empreendedores de Endeavor eram um meio, né? Um dos meios que a gente tinha para criar a cultura de empreendedores no Brasil. Mas ajudar o empreendedor a ser bem sucedido era o fim. Fazer o Brasil virar um celeiro de empreendedores. Então, esse era o fim. Né? A gente brincava que o futuro da Endeavor a visão da Endeavor era fazer ela virar dispensável, irrelevante. Quer dizer, quando o ecossistema estiver maduro o suficiente,
não precisa mais da Endeavor. A nossa missão foi cumprida, tem que fechar as portas. Essa era a visão naquela época. Né? Então, quanto mais empreendedor a gente conseguia ajudar a chegar mais longe, a missão está mais perto de cumprir a missão. E já adiantando, mas depois a gente volta para a linha, como você acha que a gente está longe desse momento? É que os desafios vão mudando, né? Você pode fazer um argumento de, poxa, hoje, empreender, eu ia dar palestra em faculdade, não sei o quê, porque tinha esse negócio, né? Você tinha um negócio de pregação. A gente era missionário. Então, cara, eu ia para cada canto do Brasil, Universidade Federal, Associação de Empresários e não sei o quê, Rotary, de cidade para falar de empreendedorismo. Você entendeu? Cidadezinha no interior, passava, dormia no ônibus, porque não tinha dinheiro, para poder, economizar no hotel, para vender a missão. Pô, vamos empreender, pessoal, vamos lá. E eu perguntava na faculdade, quem quer ser empreendedor? Quem é um empreendedor de referência para vocês? Aí o pessoal falava, Silvio Santos, Abílio Diniz, que são super empreendedores, mas eles eram referência para uma juventude, né, eles não eram referência, eles eram referência, né, como as pessoas lembravam, mas não inspirava de favor, eu vou largar minhas coisas, era muito longe, porque as pessoas já estavam num patamar muito avançado, para chegar que nem o Abílio Diniz chegou, eles não tinham histórico, né? Não tinha ninguém na geração deles que estava seguindo aquele caminho e conseguiu chegar lá. Então, apesar de inspirar, mas isso é uma coisa impossível, porque naquela época era diferente, naquela época era mais fácil, naquela época vem todas as desculpas para você não empreender. Quando você tem pessoas da sua geração empreendendo e conseguindo quebrar as barreiras, boa parte mental e boa parte que tem estrutural, mas conseguindo de fato quebrar, você fala, é possível de verdade. Se ele conseguiu, eu consigo também. Sim. Entendeu? Então faltava essa referência. E eu perguntava, quem quer empreender? Uma mão, assim tímida, duas mãos. Então o pessoal não queria. Porque é muito visto como maluco, assim, o cara que não deu certo. Tinha que nem se foi uma pressão familiar para não dar esse passo, que eu não empreendedor, para ir para Endeavor. Quem dava esse passo, eu pessoalmente dei e sofri. A tua rede, se você não vivesse uma rede muito próxima, empreendedora, ela te continha de dar esse movimento. Só porque empreender é muito difícil. Até hoje é difícil. O custo de empreender e falhar é altíssimo. É altíssimo. Sim. Tem um custo reputacional, que muitas vezes é um custo imaginário nosso, mas, querendo ou não, as pessoas põem isso na mesa. Cultural, né, Pedro? Cultural. Se eu for empreender e falhar, não vou conseguir mais nada, fechou todas as portas, eu sou um failure, né? Eu sou um loser. Dependendo do porquê você fechou as portas, eventualmente tem problemas trabalhistas, tem problemas fiscais, vão atrás dos seus bens pessoais, né? Então, a sociedade limitada, né? Que você monta a empresa limitada, ela é limitada só no nome. O seu passivo é tudo que você tem. Sim. Não é quebrou a empresa, acabou, vende as coisas, vende o computador, pessoal, não deu certo. Não, eu vou atrás do teu carro, eu vou atrás do teu apartamento, eu bloqueio a tua conta, é assim que funciona. Então é um custo pessoal altíssimo, por isso que tem que ser até mais maluco do que em outras geografias. Nos Estados Unidos isso não acontece, né? Então se você não tem isso muito claro, você eventualmente pode perder tudo. Mas isso foi se diluindo no tempo, né? O papel do desenvolvimento dos investidores profissionais e institucionais diluiu muito esse elemento de risco, né? Diminuiu se você incorpora a empresa fora, né? Porque os investidores de fora, hoje, né, tem muito fundo de capital de risco, e a maioria dos fundos são incorporados fora. Captaram dinheiro fora. E tem um veículo fora. E o modelo é esse, né? Então, eles investem numa empresa fora. Então, você precisa necessariamente abrir uma empresa fora. Nos Estados Unidos, sei lá, em Cayman. Depende do fundo, tem uma jurisdição que eles se sentem mais confortáveis de investir. E isso acaba blindando, né, eventualmente, passivos trabalhistas ou fiscais de subirem para o nível do acionista. Né? Contém no nível da companhia. Então, você tem mecanismo de investir hoje como mútuo conversível, né? Então, você não é só se você é um credor. Então, foi criando mecanismos para proteger os investidores de investir no Brasil. Né? Então, hoje o risco é reduzido? É reduzido. E que ou não, também o empreendedorismo digital,
ele é muito asset light, né? Busca ser sem ativos, né? Sem ativo, mas tem pessoas. Isso, né? Então, tem o lado positivo e o lado negativo, né? Ao mesmo tempo que ele não precisa de recurso para ativar, né? Impor em coisas reais, concretas, o principal dinheiro vai para pessoas, né? E nos Estados Unidos, né? Os contratos trabalhistas são muito mais leves. Porque a lei trabalhista é muito mais leve. Exatamente. E agora a gente está vivendo uma certa transformação. A lei trabalhista recente proporciona ter um primeiro passo de leveza. Exatamente. É muito mais leve do que na época que você estava montando a tua primeira companhia. Ou na época que meu pai montou a companhia dele, ou que os empreendedores, o Daniel, outros empreendedores montaram. É outro nível. O risco diminuiu, mas ainda tem. Sim. Né? Então, e esse risco psicológico e de você ter tudo na tua mão, de depender tudo do grupo de empreendedores que fundou a companhia, é um peso grande, porque são famílias ali que dependem daquele negócio. Então, o pessoal sempre acha que só está interessado no dinheiro, mas tem um custo ali atrelado de responsabilidade do empreendedor que ninguém leva em consideração. Só quem está empreendendo sabe qual que é o peso, né? De ter que pagar, de faltar caixa para pagar salário. Esse é um dos maiores pesos. Porque você né? Assumiu esse risco e é mais ou menos calculado. Então você consegue passar meses sem ganhar. Não é fácil. Não, mas você está preparado para isso. Mas o teu funcionário ele não está empreendendo. Ele não quer correr o risco de empreender. Né? Então ele quer ter o salário no final do mês. E aí? Se você não paga? Nesse momento, até que a gente está vivendo um boom do ecossistema, né? E acho que até essas, como Endeavor, cumpriram uma dessas metas, né, de muita gente estar sentindo impulsionada para esse passo, a gente acaba falando muito pouco dessa noção de risco. E acho que é um termo muito importante a gente abordar, porque muitas vezes a gente é procurado aqui por muitas vezes profissionais, executivos que estão numa realidade de risco e que não tem muita noção de o que é a transposição para essa exposição de risco que a gente vive, né? De muitos anos potencialmente ficar sem remuneração, de abrir uma empresa, se carrega um passivo, a gente claro que pensa tudo de como diminuir ou amenizar esses passivos, mas são inerentes à atividade, né? E ficam muito pensando no potencial de ganho. Exato. Somente vê o olho brilhando pelo retorno financeiro e não pelo meio, e que é talvez o mais interessante, que é a construção, né? Que é a construção, e o pessoal ignora o risco e tudo mais, mas é uma relação risco-retorno. Né? Então você não pode querer ser funcionário, ganhar e ter um exit, né? Quando a empresa sair, vender para alguém ou fazer a IPO, ganhar que nem um empreendedor que correu todo esse risco. Porque tem um risco que é incorrido mesmo de patrimônio na física. Então, é diferente a relação risco-retorno. Mas só para voltar no comecinho, que eu acho que eu dei uma devagada grande, mas assim, a Endeavor, eu acho que os desafios mudaram. Porque o ecossistema foi evoluindo também. Então, essa parte hoje de influenciar políticas públicas, por exemplo, é uma coisa que não estava tanto na nossa pauta no começo. Né? A gente meio que trabalhou à margem do governo. A gente sabia que para ter um efeito profundo ia ter que trazer o governo, mas a gente sabia que ia ser difícil fazer isso. Então vamos trabalhar nas partes que não dependem de governo e depois, com mais reconhecimento, trabalhar junto com o governo para mudar, né, trazer pautas positivas para o ambiente de negócio. E a Endeavor tem se focado nisso. A Endeavor também mudou o modelo dela, ela está começando a investir também em empresas, agora nos empreendedores. Enfim, teve uma evolução. Mas o fato é que acho que a visão que a gente tinha lá atrás foi concretizada. Tá? Os desafios mudaram, tem outros desafios. Então acho que o papel da Endeavor ainda é relevante, mas mudou. O que você acha que são essas diferenças de desafios do que eram os desafios lá atrás, que a gente falou um pouco, de não tinha modelo, não tinha tanto conhecimento sobre o mercado, para os desafios de hoje? Cara, primeiro lá atrás, assim, empreendedorismo não era uma palavra no dicionário. Então, primeiro, o pessoal fala, você trabalha numa ONG cuja causa não existe no dicionário. Então, a gente fez uma campanha com a editora do Aurélio para colocar empreendedorismo
no dicionário, com verbete. Foi Não existia. 2007, 2008. Não, foi bem antes. Você tem que lembrar aqui, a gente fez uma campanha e conseguimos. Quando saiu. Saiu na Globo. Fez na Globo, a gente fez uma campanha de PR assim, fantástica. A gente mandou para todas as redações do dicionário, balão comemorando, não sei o quê, porque, pô, é uma vitória, agora existe. Né? Você pode falar que você é empreendedor, porque existe essa palavra, as pessoas vão entender, tem um significado e tal. Então, não tinha ecossistema de inovação digital e tudo mais. Então, assim, o ambiente era muito inóspito, né? Tanto de infraestrutura, desde um tempo celular, né? Smartphone, banda larga, não sei o quê, até de funding. Então, tinha pouquíssimos players. A GP era o principal player ali. Eu acho que era o principal player nacional, de longe. A gente teve alguns, mas então era um private equity atuando com venture capital. Né? Então, infraestrutura, funding, talento. Então, a gente, a GP viu na Endeavor uma forma de ter mais empreendedores para poder eventualmente investir. Né? Porque a gente tinha que contratar empreendedor. Então, na GP tinha a ideia de negócio, uma oportunidade grande aqui, mas quem vai tocar? Então, sei lá, no caso do Submarino, foi o Antônio, o bom Cristiano, que da GP saiu para tocar o Submarino, porque não tinha empreendedor. E foi lá e construiu o Submarino. Então, é uma sandice você pensar que você tem que fazer quase que um recrutamento de empreendedores para ideias que você quer executar, porque falta empreendedor para executar essas oportunidades, né? Então, faltava empreendedor. O custo para você abrir uma startup, montar uma startup, era altíssimo, porque você precisava comprar licença de banco de dados, você precisava comprar servidor, você entendeu? Era outro jogo. Então você precisava, para começar a ideia, pelo menos $1 milhão de licença e espaço em servidor, em data center, para você poder montar a tua ideia, se fosse uma ideia de tecnologia. Né? Hoje, você consegue, sem desenvolver nada, com ferramentas no-code, você coloca uma startup e valida o conceito e começa até a faturar com zero. É só o seu tempo, né? Então, assim, é abissal a diferença, né? Do que tinha, das barreiras que tinham antes para você poder superar e colocar um negócio inovador que escalasse no ar. Então, hoje em dia, tudo já está... as a service, né? Tem nuvem, aí, a ferramenta de banco de dados é open source, né? Você consegue contratar via Fiverr um designer, outras plataformas de developers para poder fazer um teste, ou você mesmo consegue codar, né? Ou não, você consegue até fazer no code, né? E colocar algo lá, testar, levantar capital, que não tinha. Então, antes era o seu capital. Né? Hoje você consegue empreender, né, com capital de terceiro, você está incorrendo o risco do seu tempo e tudo mais, mas o dinheiro não é que você precisa vender a tua casa para colocar no negócio. Antigamente não tinha outra forma. Né? Mas você agora como investidor, o que você analisa para investir em alguém é muito parecido com o que você olhava? Porque assim, no final do dia o que importa são as pessoas. Quem é que está tocando o negócio? Né? Então, independente de estar mais fácil de você empreender, a pessoa que vai tocar esse negócio, você tem que confiar muito na capacidade de execução dessas pessoas que estão lá. Né? A tecnologia vai trazer um diferencial grande, inerente ao negócio, uma barreira de entrada grande, que eu acho importante. Uma tecnologia robusta, então a gente olha, naquela época a gente olhava também, só que custava mais você ter essa tecnologia. Hoje, você consegue a um custo mais baixo. O tamanho do mercado. O mercado vai virar uma empresa de bilhão? Vai virar uma empresa que efetivamente pode virar líder da categoria que ela está hoje? Sim. A gente olhava todas essas coisas na época. Só que tinha muito mais barreira para essas coisas acontecerem, né? E o funding necessário para fazer essas coisas acontecerem num tempo relativamente curto. Você consegue. A gente não tinha esse funding. Então, hoje tem. Então, eu acho que a mecânica continua igual. Os quesitos continuam iguais. As barreiras diminuíram, mas tem muito mais empreendedor, mais excelentes empreendedores perseguindo excelentes oportunidades. É um número maior do que tinha antes, mas ainda é um número restrito. Mas o mindset do empreendedor também é um pouco diferente, né? A gente até, conversando com alguns daquela época, nota que o sucesso é colocar uma empresa de pé, gerador de caixa. Isso é sucesso. Mas porque não tinha o pilar do funding. Se você não conseguia dinheiro, porque você não tinha dinheiro antes, né? Era muito restrito acesso a capital, você precisa necessariamente conseguir gerar caixa.
Porque senão você não consegue parar de pé. Os juros eram muito altos, né? Então você não conseguia pegar empréstimo bancário, né? E para conseguir empréstimo você tinha que dar em garantia a casa, o carro e tudo mais. Então não tinha outra alternativa a não ser gerar caixa. Sim, sim. Então os empreendedores, eles pensavam, como tinha uma restrição fundamental, que era a restrição de acesso a capital, tinha que pensar de outra forma, de formas criativas de você conseguir gerar caixa. Né? Então você precisava gerar caixa no dia 1. Uhum. Porque senão a sua empresa não ia existir. Sim, mas isso até é uma coisa que a gente está investigando nessas conversas, é que uma competência muito diferente do empreendedor digital para o empreendedor clássico é ele ver que ele pode resolver um problema gigante e que dinheiro não vai ser um problema. Enquanto no empreendedor clássico, sempre essa dificuldade de funding, ela está sempre presente. Então ele sempre está se restringindo, muitas vezes até mentalmente, que ele não pode fazer um negócio exponencial porque ele não vai ter caixa, não vai ter acesso a financiamento, e ele sempre tem que pensar com a geração de caixa do business para se financiar, né? É um grande limitador, né? De ambição, de sonho. A gente tentou quebrar isso com a Endeavor e mostrar que era possível sonhar grande, fazer coisa, mas funding é um limitador, né? Então isso, funding e risco, que você incorria, né, também, que hoje você incorre menos, apesar de incorrer, também eram limitadores, né? Porque você tomar empréstimo, colocar mais coisa em risco ali do teu patrimônio, você tomar um tombo, não tem como você recuperar. Sim. Hoje, como tem investidores dispostos a correr o risco junto com você, e se perder o dinheiro, tá na conta, né? Essas barreiras caem. Então, a mentalidade de abundância, porque hoje tem uma abundância de recurso mesmo. Sim, sim. Talvez tenha outras restrições, que na época também tinha, de talento, vai. Sim. O talento sempre é uma restrição. Sim. Né? Principalmente talentos dedicados à programação e tudo mais, que hoje são muito mais necessários do que naquela época, hoje é uma restrição grande. Né? Então, tem outras restrições aqui, mas a questão do funding, que sempre foi um grande fator de restrição que impedia empresas a crescer ou pensar de forma mais ousada. Mas, porém, o empreendedor, por conta disso, tinha que dar os seus pulos, né, para poder gerar caixa de maneira criativa, pensar canais de distribuição diferenciados, estratégia de preço e tudo mais, produtos que tinham um stickiness grande, desde o dia 1. Talvez o excesso de capital pode trazer um nível de complacência. Né? Não sei, tem que analisar, mas pode trazer, porque você tem tanto caixa que você pode testar muita coisa sem a obrigatoriedade de dar dinheiro. Sim. Né? Isso pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito ruim, dependendo do... O próprio Paulo Vegas, né, que foi também presidente da Endeavor, critica muitas vezes abertamente essa abundância, né, ou a pressão para queimar caixa, que levam a uma pressão de não, muitas vezes, de inteligência e de talvez essa astúcia, né, que a gente é forjado a usar. A restrição, né, considerar uma restrição, ela te força uma disciplina. É uma eficiência muito maior. E aí você tende a ser mais eficiente. Né? Se você tem uma abundância, né, se qualquer, um mês, 2 meses, 12 meses sem gerar caixa, não tem problema, porque você tem dinheiro ali infinito e tal, pode trazer uma complacência. Então tem que ter uma diligência, né? Uma disciplina do empreendedor forçada. Forçada eu digo porque não vem por restrições externas, porque essas restrições não existem, né? Muitas vezes mais. Então tem que ser o board, o empreendedor tem que estar ali com o olho ali para saber que eventualmente o negócio vai ter que ter um unit economics. Né? A empresa vai ter que gerar caixa. Né? O modelo precisa parar de pé por si só. Mesmo que não gere, mesmo que cresça de uma forma menor, né, mais devagar, esse negócio tem que se provar viável. Que bom que tem caixa. Sim, mas ele tem que fazer sentido do ponto de vista econômico em algum momento. Só que o excesso de caixa acaba postergando isso. Mas isso que acaba sendo, então, os direcionadores principais do empreendedor digital. No final, a gente sempre traduz como crescimento, e que o economics vai se endireitando, casando com o crescimento, né? Porque daí em algum momento no tempo, isso virou uma companhia muito grande, que resolve um grande problema e que gera muito de caixa.
Exato. Que é uma mudança do mercado, né? Que o mercado, até o mercado de ações está migrando, né? Do value investing para growth. Eles querem, os investidores estão vendo que as empresas que vão mais lá na frente, as empresas estão crescendo muito rápido agora, mesmo se elas não estão gerando caixa. Né? Então, está tendo uma migração de dinheiro muito grande, primeiro de mercado público para mercado privado. Né? Então, tem cada vez mais dinheiro de VC entrando no mercado privado, cada vez mais investidor institucional de bolsa migrando para acessar essas empresas antes do IPO, né? Porque essas empresas elas estão adiando o IPO por mais tempo. Então, nos Estados Unidos, há 20 anos atrás, a empresa demorava 4 anos para abrir capital na bolsa, da fundação até o IPO. Hoje está 14 anos. Então, as empresas estão adiando, porque o IPO era o grande evento, não só para institucionalizar, mas de captação de recursos. Sim. E agora você consegue captar 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares no mercado privado. Sim. Entendeu? Então, você não precisa necessariamente ir para o IPO. Você pode ficar privado por mais tempo. Né? E se você ficar privado por mais tempo, quem não acessa o mercado privado, o mercado privado de investimento está fora dessa geração de recursos. Sim. Eventualmente, essas empresas vão fazer IPO. Sim. Mas mais tarde, e boa parte da geração de recursos já aconteceu. Então, está tendo um shift para crescimento. O mercado está comprador dessa tese de que vão existir grandes empresas lá na frente. E essas empresas, tudo bem perderem dinheiro agora, porque elas vão ser grandes, vão ser líderes, né? O caso da Amazon, Facebook e tudo mais, Google, e está tudo certo. E olhando, então, lá atrás, o empreendedor ele muito voltado para gerar caixa, para a empresa se sustentar. Hoje, já nessa abundância maior que a gente falou, mas o que isso fez mudar no perfil do empreendedor, no skill set que o empreendedor precisa ter? Hoje, então, antigamente, claramente você precisava ter um perfil, né, de gestão, um perfil de operação muito grande, porque se o negócio não parasse de pé sozinho, ninguém ia te financiar. Né? Então, muitos empreendedores não tinham o skill de levantar capital. Né? Não tinham, muitas vezes, o skill de liderança, né? de motivar a equipe. Então, do storytelling, de vender um negócio de uma maneira estruturada, né? Para trazer mais investidores, para trazer pessoas e tal. Isso não era um skill necessário. Né? Liderança, obviamente, sempre foi um skill necessário, mas entre o skill de operar e tudo mais, muitas vezes o pessoal operava melhor. Né? E não conseguia crescer a empresa simplesmente porque também faltava a liderança. Mas o que eu falo é que hoje existe esse homos econômicos, né? o capitalos, né? Que é um skill que, na teoria da evolução, os empreendedores aprenderam a levantar capital. Né? Porque não existia capital para ser levantado, então você não tinha essa habilidade. Hoje o mercado tem capital, então existem empreendedores que se especializaram, né? Não vou falar que se especializam só fazem isso, mas desenvolveram essa habilidade, que empreendedores daquela época não têm. Sim. Né? E você acha que hoje essa é a habilidade mais importante? Não sei se é a mais importante, mas ela é uma habilidade crucial, porque se você consegue levantar capital abundante, de forma constante, você tem quase que uma em inglês fala self-fulfilling prophecy, né? Uma profecia autorrealizável, porque você já tem tanto caixa que mesmo se você não for um bom gestor, você consegue contratar bons gestores, uma boa equipe, né? Pagar bons salários e incentivar essa boa equipe e ter tempo para testar um modelo de negócio que eventualmente no começo não para de pé. Né? E mudar o seu modelo de negócio, porque você tem caixa para isso. Você ganhou, vou falar vida eterna, que é um termo forte, mas você ganhou uma pista muito grande, que te dá uma margem de erro enorme que você não tem. Então, se você tem somente essa habilidade, você tem se você tem somente essa habilidade, eu acho que se você não tem um ego muito grande, né? Você tem uma chance grande de construir uma companhia gigantesca e que vire líder. Né? Se você só tiver essa habilidade, se você for esperto o suficiente de trazer pessoas melhores que você, né? Para ser eventualmente o CEO, né? CFO, CEO, o que for ali,
e você tá nessa frente de negócio, montar um time legal, acho que você vai conseguir. Você não acha que com o tempo o mercado se ajusta? A gente quer vive o mercado. Essa diferença ela é tão grande aqui quanto nos Estados Unidos, onde você tem um volume de investimento muito maior? Ou você acha que ela sempre vai ser verdade? O cara que levanta muito dinheiro tem a pista como vantagem? Eu acho assim que no final sempre o talento se sobressai. Tá? Então, eu acho que uma pessoa muito talentosa, que não tivesse esse skill set, vai eventualmente se associar com alguém que tenha. Né? E achar o jeito de fazer. Então, eu acho que no final o mercado se ajusta. Mas mas hoje eu vejo que quem sabe levantar capital somente pode sim conseguir ter uma empresa de sucesso. Sim. Mesmo sendo um mau gestor, um mau líder e tudo mais. Não tô falando que tem isso, mas eu tô falando que eu vejo isso poder acontecer. Sim. Entendeu? Porque o dinheiro em abundância vai trazer outras soluções para suas falhas pessoais ou habilidades. Você vai conseguir contratar habilidades que você não tem. Além dessa parte de levantar capital, que hoje é super importante, lá atrás era a gestão, que outros skills são importantes no empreendedor digital hoje? Cara, eu acho que hoje em dia tem uma questão... Hoje está muito... tem um método científico, né, que foi criado, né, lá atrás era muito empírico, né, o modo de empreender. Né, você não tinha a boa prática de se empreender, de se lançar um produto, né, de se contratar pessoas, de fazer um stock option pool, de levantar capital. Não tinha, porque não tinha esse histórico. Era o Mato Alto, era o Velho Oeste. Né? Então... o Daniel aqui teve que ir na cara da coragem, né? Fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que ser. O Paulo Veras fez do jeito que ele achava também, o Daniel Lee fez do jeito que ele achava. Enfim, cada um fazendo do seu jeito. E hoje tem um playbook para diversos segmentos. Então, você olhar marketing digital, né? Aquisição de cliente, retenção de cliente, aumentar, né? Playbook de distribuição, né? Que hoje tem a parte do marketing digital, mas tem o playbook de vendas, né? Da máquina de vendas que o pessoal fala hoje. Então, já tem a boa prática desenhada. Né? Então, o empreendedor, não estou falando que é fácil executar, mas você sabe por onde seguir. Né? Então, esse skill era muito no chute. E às vezes você acertava na veia e dava certo. Mas a maioria das vezes não dava. Então hoje você já tem esse playbook. Então, um playbook de produto, de venda, né, de retenção, de marketing digital. São playbooks novos que é a habilidade que esse empreendedor precisa ter para poder fazer. Então... Eu acho que era mais ou menos por aí. Hoje está bem científico. Os empreendedores que levantarem capital e tiverem esses playbooks, ou internamente, né, essa habilidade, ou trazendo, tem consultoria para esse tipo de coisa também. Você consegue desenvolver as pessoas. Eu acho que naquela época não vou falar que não era necessário, mas não tinha. Então, e era só o empreendedor, não tinha funções especializadas. Né? Que nem na época também só tinha Venture Capital, não tinha Pre-Seed, Seed, Series A, Early Stage, Series B, Growth, Pre-IPO, não tinha isso. Não tinha. Era Venture Capital, ponto. Antes era empreendedor. Agora você consegue quebrar, né, em caixinhas. E o empreendedor precisa ter versatilidade para entender essas coisas, mas você consegue trazer pessoas para te ajudar em cada uma delas. O que a gente discute muito aqui, nessas duas competências, é muito o método científico, que é baseado em hipóteses. Então, levantar a hipótese, testar rápido e voltar continuamente. E até isso na verdade, a base de teação. Teação é tudo isso que a gente está narrando. E o segundo é a construção de narrativa, né? E os dois são perpétuos na vida da startup. Acho que muito ligado ao que você está falando, essa habilidade de funding, está muito casada à narrativa. Totalmente. Totalmente. Antes a narrativa era só quando tinha a interna. Era pra motivar o pessoal, pelo amor de Deus, não sai daqui que vai dar certo, pessoal. Vai dar certo, vamos lá. E agora, essa narrativa, ela foi... você destila ela para um outro público que também tem que acreditar em você, né, como empreendedor, de colocar dinheiro para você poder executar. Então, esse storytelling, né, que acaba desembocando no funding e acaba trazendo também, ajudando na parte de talento, de liderança, é uma coisa que é nova.
Né? Já existia, não tinha esse nome, mas era usado para uma coisa muito específica. Sim. Quando era usada. Tem um elemento geracional também, né? Os millennials. Até um parênteses aqui na ficha é uma brincadeira interna, porque só tem pessoal mais velho que a gente brinca como eu, que somos boomers, e só tem millennial, entendeu? Então só tem gente de 40 e mais, e só tem gente de 20. Só o Pietro é o único de 30. É a ponte. Com o espírito de boomer. É o pipe que liga as outras. Exatamente. Mas dado isso, os millennials, a questão de propósito, impacto, são formados com isso, né? Então, na verdade, os novos empreendedores está muito casado com a concepção da ideia, o impacto que a startup vai criar, né? E de transformação mesmo, né? Tem que ter um efeito de transformação na sociedade, essa startup. E quando a gente fazia, é muito, se eu estiver fazendo e ficar de pé, é lindo. É lindo. Essa questão da missão, né? Que vem um pouco também com a parte do storytelling, né? E com a ambição de criar algo grande. Porque se você criar algo grande, você está criando efetivamente um impacto. Né? E que, já que está criando um impacto, que seja positivo. Você pode criar um impacto negativo também em algo grande. Então, se você... Essa demanda hoje, né, dessa geração nova, de que esse impacto seja positivo, eu acho que é incrível. A ambição existia. Sim. Só que você não estava... Os empreendedores não estavam necessariamente antenados se o impacto criado, além de geração de emprego, pagamento do imposto e tudo mais, essa questão do impacto social, socioambiental, era efetivamente segundo plano para a grande maioria dos empreendedores, né? Já era tão difícil você empreender e ter um negócio que parasse de pé e que pagasse as contas e que pagasse funcionário no final do mês. Se você colocasse mais uma vertente, mais um fator ali de complicação, ficaria quase impossível. Mas hoje, como você conseguiu aliviar, né, tirar algumas barreiras, você conseguiu também focar em outras coisas que não se focavam naquela época, né? Ou pelo menos se focar com a intensidade que você foca hoje. Sim. Mas acho que a ambição de criar algo grande sempre teve, mas a questão do impacto era uma segunda ou terceira derivada. Mas tendo lidado assim com tantos empreendedores, seja na Endeavor, VC, aceleradora, como que você acha que mudou o lifestyle do empreendedor e a qualidade de vida, assim? Ou você acha que continua parecida? Olha, assim, eu acho que existe uma pressão muito grande quando você tem todos os seus bens na reta. Que hoje, por todos os avanços que aconteceram, não ocorre mais. Não estou falando que não tem pressão. Empreender é uma coisa difícil. Tem muita pressão. Mas tem uma pressão adicional de... se a empresa deu errado, eventualmente minha família não tem para onde ir, não tem para pagar a escola, perdi a casa, o carro foi confiscado, entendeu? É comum o primeiro dinheiro ser do próprio empreendedor. Vender o carro, vender a casa para investir. Mas porque só tinha essa opção. Então era efetivamente all-in. Não era só all-in da reputação e do seu tempo, que já é um all-in grande, né? Sim. Era do que você construiu até ali, seja muito ou pouco, aquilo tudo estava na reta. Não tinha uma barreira. Você tinha que colocar aquilo na mesa do pôquer, né? Sim. Então, quando você olha na mesa do pôquer, você fala, o cara jogando a chave do carro, a chave da casa. Era isso. Aí o primeiro fazer isso naquela época, né? Então, hoje ainda tem uma pressão maluca. Agora você tem milhões, centenas de milhões, né, de investidores que confiam em você e tudo mais. Tem isso. Mas naquela época, talvez não tinha o centenas de milhões, mas tinha acionista, tinha também investidor e tal. E tinha tudo que você construiu até então, né? Então, eu acho que era uma pressão adicional que hoje não tem. Talvez hoje tenha a pressão das centenas de milhões que você captou, né, em alguns casos. E o papel do fracasso também mudou, né? Mudou, porque você sabe que hoje é encarado no Brasil, se você quebrou e não deu certo a empresa, mas se você fez o que tinha que fazer, foi ético, tentou de tudo que tinha que fazer e tal, muito provavelmente você vai conseguir captar de novo. Que é visto como aprendizado. É um aprendizado e vamos lá, e vida que segue. Naquela época ela não tinha opção, porque se você quebrou, você tá com o nome sujo, você não consegue empréstimo, você tá brigando ali para não levar na tua casa, o teu carro.
Você tinha outras... Era realmente o fim da linha, né? Se você falhou. Hoje não, que é ótimo. É ótimo, é a visão que a gente sempre brigou para ter lá atrás. Não, e até do lado do investidor, ele entendeu o papel dele do investidor de risco, né? Exato. E a gente até muitas vezes aqui, a gente tem uma rede de investidores, quando chega um anjo com um teste, você tem noção que você está colocando um dinheiro que você está colocando a perder. É isso. E você tem consciência que você separou uma parte do dinheiro a perder. É isso? Essa é a primeira pergunta que a gente faz grande. E que o pessoal responde? Você tem noção? Alguns, para não dizer muitos, não. Olha só. E por isso que a gente sente muito de perto é que existe o boom, fomenta o ecossistema, mas também traz muita gente despreparada, e por isso que a gente está contando essas histórias. Sim. Então, como tu tem os aventureiros e vai chegando, mas acho que no final é muito bom para o ecossistema, né? É mais dinheiro, e a gente tem que, o nosso papel aqui, né, de quem já passou por isso, e de instituição que zela para um ecossistema saudável e tal. Temos que alertar, educar e para ajudar as pessoas a fazerem melhor, porque às vezes simplesmente a pessoa não fez bem porque não sabia melhor. Isso. Ela fez o que ela tinha. Exatamente. Então, vamos divulgar esse negócio aqui então. Mas eu falo para empreendedor anjo, é legal pra caramba, mas você tem que saber exatamente isso. Você sabe que quando eu faço o cheque de anjo, eu sou investidor anjo também, eu fiz análise, eu tô super confiante, mas eu sei que é um dinheiro que tem altíssima chance de voltar. Altíssima chance de voltar. Você entendeu? Mas eu fiz pelo esporte, eu fiz pelo empreendedor que eu gostei. Se esse cara conseguir executar essa visão, vai ser fantástico, você entendeu? Eu ajudei a fazer parte disso aqui, ajudar no começo, a estruturar. São coisas que eu gosto. Então, eu tô pagando para jogar. Sim. E o jogo, por si só, já valeu a pena para mim. Independente se eu ganhar dinheiro lá na frente, mas eu tenho isso muito claro. Eu estou aprendendo junto com o empreendedor, eu estou ajudando, e esse aqui é o meu drive, mas se você está botando todos os seus ovos ali, é complicado. Então você... E a gente falando aqui naquela época e agora, mas você acha que dá para a gente meio que dividir, lá do final dos anos 90, começo dos anos 2000, no começo da Endeavor, acho que depois de 2010 para cá, a gente tem como olhar e falar, não, até tal período a tal período de fato era mato, aí a gente conseguiu melhorar um pouquinho, aí começaram a vir fundos. Cara, assim, eu acho que de 2000 até 2007, 2008, foi um período aí mais complicado, tinha pouco funding. Acho que um período importante foi quando começou a vir fundos de Venture Capital, dedicados a Venture Capital, né? A fazer o early stage. Né? Antes eram fundos genéricos, eram fundos de investimento em capital de risco que podia fazer qualquer coisa, né? Desde do comecinho até companhias maiores. Quando começou a ter essa especialização no Brasil, né? Eu acho que foi lá para o 2008, eu acho que isso é um divisor de águas, porque aí teve dinheiro institucional entrando de uma maneira frequente, né? Para apostar em empresas nos padrões que o mercado fazia em mercados mais evoluídos, né? Como Europa e Estados Unidos, Israel, enfim. Então, quando isso começou a acontecer no Brasil, que eu acho que foi lá para 2008, 2009, eu acho que aí foi um divisor de águas, né? Então, porque funding sempre foi um gargalo. Quando a gente começou a resolver, estava longe de resolver, mas a gente começou a mostrar que existia investidores com esse apetite, né? Ainda numa escala pequena, mas já está mudando, era uma coisa que não existia, né? Especializados no early stage, né? Aí você começou a ver pessoas começando a empreender, saindo da faculdade e começando a empreender. Também era uma coisa que não tinha, né? Então, acho que foi mais ou menos por aí, 2008, 2009, que isso começou a, tô empreendendo, não sei o quê, e você viu o pessoal que já tinha empreendido na primeira onda, empreendendo de novo, né? Na área digital. Então, você começa a ver empreendedor de segunda viagem, e a empreendedor de segunda viagem começando também a investir. Então, a roda começou a girar, né? Mesmo que de uma maneira fraca, mas foi muito significativo para o ecossistema, e todo o ecossistema começa assim. Então, no começo demorou. Aí depois começou a vir e está escalando de uma forma muito rápida, né? Toda curva exponencial é isso. No comecinho você não percebe que está começando. Você não sabe, você não nota de um ano para o outro uma coisa significativa, mas de repente dá aquele salto, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Talvez nos últimos 5 anos, né, que está essa ascendente de funding, de empreendedores, de developers, de dinheiro gringo vindo para cá,
empreendedores gringos vindo empreender no Brasil, né? Então teve essa outra fase. Os gringos falaram, o Brasil é um Eldorado, vou lá para o Brasil montar, vou replicar o modelo, né, que deu certo na Europa, nos Estados Unidos, vou replicar no Brasil. Então, isso tudo começou a trazer mais gente, mais talento, aí, consequentemente, mais dinheiro. E aí, então, mas eu acho que o tipping point foi por aí, 2007, 2008. Acho que também teve só completando, teve um momento a partir de 15, por aí que a gente começou a ter saídas significativas, né? E daí a saída é que efetivamente oxigena e a gente recicla o dinheiro, que a gente brinca, né? Para daí fomentar a exponencialidade, né? Exatamente. O pessoal viu que deu, aí provou, né? Aí você fez o experimento, você fez o PDCA. Fechou o ciclo. Você fechou o ciclo. Você fechou efetivamente o ciclo. Aí falou, isso aqui funciona. Eu digo pessoalmente, porque eu saí em 2010 e muita gente me procurava e eu questionava em voltar, quando voltar, e eu falava, não vai porque não tem saída. Se não tem saída, você vai queimar toda a energia e tempo e o Brasil ainda não tem saída. Esse é o drive que você tem que olhar como empreendedor, se vale a jornada, naquele momento. Exato. Acho que hoje está mais rico... mas assim, porque um driver é a saída, né? Outro driver é apresentar dinheiro no caixa. Quanto empreendedor daquela época está empreendendo na mesma empresa até hoje, com uma geração de caixa maluca e distribuindo dividendo? Sim. Não tem problema. E o cara tá feliz e tá investindo como anjo e a empresa para de pé, não tem investidor para prestar conta. Então são estilos diferentes e objetivos diferentes. E você pode realizar um dinheiro grande mesmo lá na frente, mas você pode realizar aos pouquinhos com uma diluição de risco louca. Sim. Que é distribuir dividendo, que é o velho bom gerar lucro e de pagar dividendo. Não tem nada de errado, porque hoje também tem uma pressão, tipo, se não for fazer um negócio que é giga e vai virar líder, é só um lixo. E não, a grande maioria dos negócios não são líderes, né? Então você pode ter uma vida muito confortável, criar um impacto muito positivo e gerar um patrimônio substancial, ainda assim correndo risco, né? A preço de correr risco, que você decidir empreender, você está correndo risco. Então eu não acho eu não acho ruim, né? Então eu acho que o fato de não ter saída, acho que não evitou, né, muita gente. Não, eu acho que é muito bom, na verdade, porque na verdade quem tem o ímpeto, a natureza de empreender, e acho que esse é o nosso propósito aqui, começar a explicar que tem caminhos diferentes. Exato. Tem esse caminho que a gente está chamando muito próximo da economia real, que busca a geração de caixa, uma forma de construção de impacto e riqueza, e tem outro que posterga isso ao máximo, que prioriza o crescimento muito com o dinheiro dos outros, que é o que a gente está chamando de empreendedorismo digital. Mas você pode ter empreendedor, hoje, por exemplo, tem os creators, que é um empreendedor digital. Sim. Não tem dinheiro de ninguém. E o cara pega, cria o canal dele no YouTube, no Instagram e tal, põe as coisas e as pessoas seguem, vende o curso. E é um empreendedor, é um lifestyle, não pegou dinheiro de ninguém, né? Lifestyle no sentido, não é pejorativo, mas não pegou dinheiro de ninguém, cresce. Então, e é absurdamente rentável. Né? Absurdamente rentável. Então, às vezes as pessoas estão muito fixadas no modelo único de empreender, você fala, pode ter certo, tem vários modelos de empreender, e não tem certo e errado, tem o que te faz bem. É isso mesmo. Né? E o que te faz você cumprir a tua visão, né? Então você tem que, você tem uma visão, você quer fazer um negócio, você acredita em alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa diferente do que as outras pessoas estão fazendo. E você quer entregar aquilo. Então, se é uma empresa de bilhão ou de 10 milhões, tanto faz, né? O importante é que você construiu algo e talvez você não vai ser multibilionário, mas talvez a sua missão não seja essa. Exatamente. Né? E realmente você se sente satisfeito de ter criado impacto. Então eu acho que, tem que ser unicórnio, se não é unicórnio, não é por aí, entendeu? O mundo não é feito só de unicórnios. Retornos de fundos de venture capital são feitos de unicórnios. Mas o mundo não se gira em torno desse mundo nosso aqui. Isso mesmo. É um mundo grande, que gera emprego, paga imposto, cresce e tal, e é saudável, e move a economia. Você entendeu? Então, eu acho que só vender uma ideia fixa disso, eu acho que não faz jus ao potencial que os empreendedores têm de causar impacto na economia. Essa é uma das formas muito específicas, né? Criar uma empresa que vai ser líder, vai captar muito dinheiro e abrir capital e virar unicórnio. É um jeito muito específico. Né?
500 outras formas. Então, eu acho que a gente faz um serviço de mostrar que isso existe É isso aí. e é super saudável. Pô, legal. A gente tá se encaminhando pro final, queria fechar com mais, assim, duas coisas. A gente viu essa evolução recente no ecossistema do Brasil que a gente contou. Dá pra gente começar a se comparar com mercados mais evoluídos, ou pelo menos espelhar o desenvolvimento que eles tiveram para agora, ou não, dado essa influência global que a gente vive hoje que talvez lá atrás não tivesse? Cara, eu acho assim, hoje, de novo, tem bastante funding, uma coisa que tinha menos na época, hoje tem mais local, é competição. Mas a competição no Brasil ainda é ínfima perto da competição no mercado americano. Então lá tem muito mais funding, mas também tem muito mais competição. Né? Então aqui tem barreiras estruturais e tal, alguns limitadores, mas lá tem a competição. E a competição acho que é a maior barreira de todas, né? Porque tem gente muito boa, com muito dinheiro, fazendo a mesma coisa que você. Né? E se você está fazendo sozinho, não vai demorar alguns meses para alguém fazer alguma coisa igual se você estiver indo muito bem. Então, é muito dura a competição lá. E agora tem uma competição muito grande por talento. Sim. Então, antigamente, tinha pouco talento, já começou a ter talento. E aí tinha uma fase que estava plena ali de talento, que tinha uma oferta e demanda bem equilibrada. E aí começou a vir funding para cá, e aí a briga por talento interna começou a ficar super acirrada. Sim. Né? E agora tá vindo Amazon, Facebook, Google, contratando, pagando o salário, muitas vezes não é nem o salário de lá, é um salário menor que o de lá, mas muito superior que o daqui, e você ficando, você fica aqui no Ceará, você não precisa... Então a pessoa que era do Ceará sai de São Paulo, que tinha um custo de vida alto, você muda para o Ceará, fica lá perto da família, com custo de vida menor, né? Ganhando um salário muito maior e trabalhando lá. Então, assim, o talento, a competição é global, e mais do que nunca, por talento, pelo mercado, por funding. Então, o Brasil ainda tem uma coisa que é a barreira da língua. Fazer negócio no Brasil não é simples, né? Então tem uma coisa da localidade que é uma barreira de entrada. Né, que empresas que estão despontando aqui, eventualmente e fazendo um bom trabalho, vão ser target de aquisição, porque é mais fácil você comprar do que começar do zero aqui no Brasil. Então, essa é uma barreira natural que sempre foi do Brasil e eu acho que vai ser por um bom tempo. Mas competição por funding, os investidores, a não ser que tenham um dinheiro carimbado para a América Latina, tem alguns fundos que têm dinheiro carimbado para a América Latina, você está competindo com um empreendedor da China, da França, da Rússia e dos Estados Unidos. Esses empreendedores, hoje aqui na G2D, a qualquer dado momento que eu estou olhando uma oportunidade no Brasil, eu estou olhando na Europa e nos Estados Unidos. Então, esses, sei lá, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares que eu investi, eu vou ter melhor retorno aonde? É no Brasil, é nos Estados Unidos ou é lá na Europa, dado esse pipeline que eu tenho global? Eu decido. Antigamente eu tinha que investir no Brasil. Eu não tinha esse acesso. Entendeu? Então... Você força um amadurecimento... Força um amadurecimento de toda a cadeia e de criar oportunidades realmente grandes e que faça as pessoas que estão trabalhando acreditar que vale mais a pena construir isso aqui no Brasil do que eu pegar uma coisa mais confortável, ou mesmo que não seja confortável, empreender uma startup que está super funded lá nos Estados Unidos e fazer aquilo lá, entendeu? Então, ainda... Uma coisa que ajuda também, o brasileiro, via de regra, não fala inglês. Né? A grande maioria não fala inglês. Então, isso é uma barreira também para você trabalhar para empresas gringas. Mas os que falam, que é desenvolvedor, cientista de dados, normalmente já tem um nível de inglês, já está sendo assediado. Né? Então, você tem que formar muito rápido, né, uma mão de obra ultra qualificada. Sei lá, eu não vou lembrar o número agora, mas... A China forma, acho que era 300 mil engenheiros, ou 1 milhão de engenheiros de software por ano, era uma coisa louca. E o Brasil, sei lá, era na casa de milhares, ou dezenas de milhares, sei lá, 20 mil. Então, como você vai competir? Tem uma força bruta ali, né? Sim. Então, a gente tem que gerar esse talento, mas esse talento vai ser... Se a gente gerar esse talento, a gente tem que ter noção que ele vai ser... a gente vai estar competindo por ele de uma forma global, muitas vezes por pessoas por empresas que estão com muito mais dinheiro. Então a diferença vai ter que ser outra, talvez a missão,
talvez a liderança, o desafio técnico, né? Vai ser outra coisa, né? E em termos de amadurecimento do investidor? Cara, então, a gente está falando hoje, hoje você vê que tem gente investindo como anjo. Tem amigo meu que nunca pensou e fala, se for investir em alguma coisa, me fala aí. Cheque pequeno, quero colocar. Então, virou uma coisa que as pessoas querem fazer parte, né? Poxa, eu quero construir alguma coisa aqui, nem que seja para ter um assunto legal para contar numa festa e para contar para os amigos, ajudei esse cara a fazer, não sei o que. Muitas vezes o dinheiro é uma coisa de segunda hora, ter o retorno financeiro para o investidor anjo. Então, essa demanda tem acontecido. Gente querendo empreender cada vez mais, né? E investidor institucional querendo investir cada vez mais. Então, assim, eu acho que a gente está num patamar muito melhor do que a gente estava antes. Se você comparar a relação de dinheiro, capital, montante de venture capital em relação ao PIB do Brasil, Sim. em relação aos Estados Unidos, a gente ainda é muito abaixo Sim. de economias desenvolvidas. Então, tem espaço para crescer muito mais. Então, se a gente está achando que já chegou no topo, não. Em relação às outras economias, pegando esse indicador, a gente está muito atrás. Mas, da onde a gente saiu, Sim. a gente está, ordens de grandeza, né, à frente de onde a gente saiu. O que é muito bom e eu acho que tem espaço para muito mais dinheiro, mas agora vai ter que atuar na parte de talento, né? Eu acho que o empreendedor brasileiro sempre foi muito insular, sempre olhou oportunidades Brasil, Sim. por questão de língua, né? O brasileiro não fala inglês, não Sim. fala espanhol, e é um mercado consumidor gigante. Então, Sim. para que eu vou sair fora do Brasil? Sim. Aqui se eu fizer São Paulo, é mais que Chile, né? Muito mais que Chile. Então, assim, para que eu vou fazer? Já o chileno pensa, não, o Chile é desse tamanho, a Argentina é muito pequena, eu vou para o Brasil, eu vou para o México. Então, os nossos vizinhos já tinham uma mentalidade global que a gente ainda não tem. Sim. Mas a gente está começando a ver empresas brasileiras com produtos diferenciados do ponto de vista tecnológico, com ambições globais. Isso acho que essa é a próxima fronteira, né? E isso vai trazer um dinheiro também relevante. Então, a competição global, e acho que a gente tem talento para produzir coisas de altíssima qualidade. Eu acho que, se você pensar na distribuição de QI, eu não acho que a distribuição de QI no mundo, seja se acreditar em Deus ou genética, Darwin, eu acho que é igual, assim, não tem, entendeu? É uma questão de acesso à educação, são outras questões, mas QI, né, capacidade, de massa cinzenta, eu acho que é distribuído de forma igual. Então, como achar essas pessoas que são muito capacitadas, financiar ela e dar uma visão além de Brasil, né? Porque o brasileiro não tem que se restringir ao Brasil e tem se restringido ao Brasil, de maneira geral. Sim. Porque é cômodo, porque é super difícil fazer negócio aqui. Sim. Então, os outros demoram para chegar aqui. Sim. Então, tem várias barreiras que favorecem. Sim. Né? Mas eu acho que o grande desafio, acho que da próxima geração de empreendedores, é fazer empresas globais a partir do Brasil. A gente está começando a ver isso acontecer. A gente falou muito, e me ocorreu agora, a gente falou de funding, a gente falou de outras barreiras de negócio, a gente está falando de tecnologia. Quão diferencial é a tecnologia que você enxerga hoje em dia? Porque olhando assim, sei lá, banco digital, a gente tem um monte. Você não pode falar que a tecnologia daquele é o diferencial. Então, ou pode, porque assim, tem banco digital que usa plataformas de terceiros para poder fazer integração e já começar a operar. Né? Então, coloquei o produto na rua, já estou testando aqui, mas eu não investi tanto em dev, né, em produto, tal, no core bancário, já peguei um de prateleira, mas, é de prateleira, então não é do jeito que eu queria, mas tá lá, tá rodando, e estou crescendo na base de cliente. Mas eu acho que para você oferecer uma experiência realmente diferenciada, você precisa necessariamente dominar a tecnologia. Né? Então é que nem você querer ter um restaurante que é estrela Michelin e você tá comprando do iFood, mandando entregar ali e você entrega pro cliente. Você tem um salão bonito e tudo mais, mas no final é terceirizada. Eu acho que no longo prazo, no curto prazo, acho que pode funcionar para você testar rápido o modelo e barato. Sim. Mas no longo prazo não vai te dar o diferencial de produto para você ter a experiência controlada, fim a fim, e entregar algo realmente que faz o cliente falar, puta, essa plataforma é diferente. Aqui está resolvido.
né? Então você vê, o Nubank ele desenvolveu do zero o negócio lá. Tinha muito. Tem outros bancos digitais que começaram com isso, mas perceberam que no final vai ter que desenvolver a tecnologia lá, porque você não consegue ter a agilidade, porque aquele parceiro que se contratou a plataforma atende outros, que tem outras prioridades. E eles têm a própria prioridade de pipeline de produto, que às vezes não é tua. E aí você tem que estar numa fila. E você não consegue lançar uma funcionalidade que é crítica, porque não está no backlog do teu parceiro tecnológico. Entendeu? Então, se você é uma empresa de tecnologia, eu acho que, invariavelmente, você precisa ter um edge tecnológico. Que não tenha no começo, por alguma restrição, quis testar rápido, não tinha dinheiro e tal, você vai ter que ter logo em seguida. Então, eu acho que quanto antes você começar a investir nesse core tecnológico como diferencial, melhor vai ser, maior vai ser sua vantagem competitiva. Se você executar... Tem outras coisas que trazem vantagem competitiva, mas acho que se todas as coisas forem iguais, lá na frente vai ganhar quem tem a melhor experiência, e quem tem a melhor experiência, quem tem a melhor tecnologia. Porque tem a agilidade para oferecer isso. Legal. Acho que a gente entendeu muito mais. Só pra gente finalizar, o que o Carlos de hoje falaria pro Carlos lá saindo da faculdade? Não tenha dúvida, vai dar certo. Acredita no sonho e que vai dar certo, você entendeu? Vai ter problema, as pessoas vão falar que não. E no final eu acabei fazendo isso, mas eu sempre me questionei. Nunca foi uma coisa de, será que eu fiz certo? Né? Porque do jeito que você conta... Não foi. Que tinha uma mas como é todo empreendedor, no final do dia você olha e você tá sozinho. Na hora que você vai dormir sozinho, né? Você acorda sozinho, né? Você olha pro lado, tá você lá. Você olha pro espelho, tá você lá. E você tem dúvida. E não tem ninguém para te falar o que é o certo e errado. Você constrói. Né? Então, quando você descobre que você pegou o boi pelo chifre mesmo, você tá olhando nos olhos do chifre. Se você confia naquilo, você tem que pegar e você faz. Você faz a sua melhor tentativa para aquilo acontecer, né? E você vai se questionar. Mas sempre se questiona se você fez tudo que está ao teu alcance para... Seja justo com você mesmo. Então, se você não fez e você realmente acredita, faz aquele mais um pouco. Porque às vezes aquele mais um pouco é o que vai fazer a diferença do negócio virar. A questão do timing é muito difícil de você controlar. Você não sabe se você está fazendo certo no momento certo. E agora, olhando para trás, eu vi que tá parece que a história da estratégia é uma história que você olha, que você conta olhando pro retrovisor. Eu contando aqui, a impressão foi essa, né? Pô, foi tudo pensado. Cara, teve sorte, teve coragem, teve dúvida, teve momento de desistir, teve tudo isso. E eu olhando para trás, deu tudo certo. Mas não foi fácil, né? E você sempre se questiona. E as pessoas de forma vão te questionar também. Sim. Mas as pessoas de fora, você tem que ter muito forte em você, porque se você não tem essa parte essa convicção, você vai se deixar levar pelos outros. E só que quem vive a tua vida é você, não são os outros. E é engraçado que mesmo estando em cadeiras diferentes, o Daniel Lee falou a mesma coisa pra gente. Eu falaria pro eu do passado para acreditar mais nas minhas próprias ideias. Mas é isso, porque eu não me arrependi de nada. Graças a Deus eu tinha eu acho assim, tem pessoas também que ficam... É mais difícil de arriscar porque tem muito pouco ali na reta, né? Então você tem que pagar conta, você tem filho cedo, não sei o que. Fica mais difícil. Mas eu conheço vários empreendedores também que teve filho cedo. E mesmo assim, é que você vê que o cara é louco mesmo. Tinha 3 filhos, tava com dívida, não sei o que. Ele foi lá, empreendeu. Então, uma boa parte daquela época era isso, entendeu? Então, você tem que ter uma convicção muito forte e não deixar nada te abalar. Mas também acho que você não pode ser cego, né? Você tem que estar sempre checando se aquela convicção tá ali. Mas às vezes ela não tá naquele momento por causa de uma questão de time, uma questão externa. Mas você fala, puta, aquilo vai acontecer. Olhar pra fora, pô, lá aconteceu, vai acontecer. Demorou um pouco mais do que a gente imaginava. Mas por isso que também esse é um pouco o papel do ecossistema que a gente fala, né? É isso, né? Essa rede ao redor de você trocar. E receber desafios e feedbacks para você não ficar apaixonado com a tua ideia. Essa é uma armadilha muito grande que a gente vive no dia a dia. Né? Você tem que se apaixonar mais pelo problema do que pela tua ideia. Porque você acha que a tua ideia é a ideia para resolver aquilo, mas às vezes não, tem outra forma de resolver que é melhor. Exatamente. E você morre abraçado na ideia e afunda. É isso mesmo. Você entendeu? Mas e uma coisa que eu faço muito hoje, e foi uma coisa que a Endeavor me ensinou, que é sempre dar mais do que recebe. Porque a Endeavor, como era sem fins lucrativos, e a gente tinha essa missão de ajudar,
era ajudar. Eu tinha que ajudar, entendeu? Independente se era empreendedor Endeavor, se não era. Obviamente a gente investia mais tempo nos empreendedores Endeavor, né? Mas tinha um time dedicado a isso. Mas eu tentava... Eu saí do meu caminho para poder ajudar os empreendedores, entendeu? E isso volta para você de alguma forma. Mesmo... Eu nunca fiz esperando o retorno. Financeiro ou de ajuda. Eu não tenho uma listinha, ó, isso aqui eu ajudei, isso aqui eu ajudei, e vou cobrar. Não tenho. Mas volta. De alguma forma volta. E acho que isso setou um pouco a cultura. Acho que, graças a Deus, tem setado um pouco uma referência de cultura boa no Brasil, do ecossistema brasileiro. Acho que, até falando de outros países, tem um elemento de competitividade muito grande. Que a gente, até o momento, graças a Deus, não vive tão de perto, mas muito por causa dessa cultura boa, né? Então... a gente fala... Pô, e no Brasil, assim, ainda é um nicho, né? O venture cap e tudo mais. Outro dia um investidor estrangeiro falou pra mim, no Brasil não tem um lado da mesa e outro lado da mesa. No Brasil a mesa é redonda. Então, assim, o empreendedor que você está falando, às vezes ele é investidor do outro fundo, que é irmão de não sei quem, e ainda é muito... Boa frase. É verdade. Você entendeu? Então, e naquela época tinha um mato tão grande, eu falei, cara, vamos brigar pra cortar esse mato? Sim. Depois a gente briga na competição lá na frente, né? Eu lembro quando eu montei a Waira, que era a aceleradora, foi a primeira aceleradora corporativa e tudo mais. Não tinha aceleradora, né, na época. Tinha 21.212, que era do Marcelo Salles, que eu achei numa salinha da PUC-Rio, que ele montou o Dropbox por celular WAP. E eu fui, talvez, um dos primeiros caras a acreditar neles. Né? O pessoal tá do Tom, o Salles, a Cyber lá, que é sócia deles, enfim. E aí, pô, eu ajudei eles pra caramba. Aí a gente veio competir por deals. Foi mais, puta, Marcelo, cara, tem tanta coisa, tem tanta oportunidade, cara, a gente não vai... De repente a gente senta aqui e divide se for uma coisa muito... Isso então, a Ace, que era a Aceleratec na época, hoje eu tô no conselho lá da Ace, e a gente brigava por deals, mas a gente cooperava. Porque ele estava construindo um negócio, esse negócio de cooperar ainda é muito forte, pelo menos é muito forte em mim, então eu não vejo competição, eu tento sempre conciliar. E, cara, eu tenho certeza, se você dá mais do que você recebe e sem intenção nenhuma, simplesmente só de ajudar, volta. Cara, a prova volta. Entendeu? Então não tenha medo e ajude. Eu sempre falo, pô, o que você quer em troca? Eu falo, não, cara, quando alguém te pedir ajuda, eu quero que você ajude. É isso que eu peço em troca. Faz isso, entendeu? Manter o karma, o bom karma rodando, que vai voltar, entendeu? É fantástico o registro e é super importante a gente registrar para disseminar isso. Você fala venture capital, tal, acho que é uma coisa só dinheiro. Não, cara, não tem isso não. A gente tá muito pelo esporte, e ver o sucesso do outro, e, pô, se um ganha, no final o ecossistema todo ganha. É isso mesmo. Entendeu? A gente tá um pouquinho melhor, um pouquinho mais maduro, vai trazer um pouquinho mais de dinheiro, vai ter um pouquinho mais de talento, vai ter um pouquinho mais de gente querendo empreender. E é isso, esse é o jogo. Sensacional. Eu tô triste de ter que acabar. O pessoal já tá me olhando aqui. Porra, quase 2 horas aqui. Caraca. Cara, primeiramente eu queria te agradecer muito por estar aqui, por fazer parte desse registro que é super importante pro ecossistema. Sempre lembrando que isso é parte de um projeto grande que a gente tem de fazer esse registro histórico da evolução. Inveja branca, viu? Só um parênteses aqui. Eu queria fazer um negócio muito parecido. Eles estão muito mais estruturados. Eu tinha a ideia de fazer uma coisa, porque eu falei, pô, passou muita coisa, né? Que ninguém sabe e tal. Isso. E eu falo com um empreendedor hoje que nem sabe as coisas que aconteceram, não tinha essa referência. E eu tava falando de fazer isso com o Mandic. Putz. Que morreu, né? Ele teve um problema de saúde. E o Mandic tava na nossa lista pra cara, e eu sempre trocava ideia, ele tava morando fora do Brasil, a gente trocava ideia e tal. Falei, puta, Mandic, vamos fazer um negócio assim, cara. Lembra dessa história? E não sei o quê. Pô, vamos fazer. Eu falei, pô, vou fazer, você vem pro Brasil, a gente grava, a gente chama uns convidados e você participa. Ele é uma figura. E o Mandic, ele tanto é que o Nizam deu o slogan dele, que é a internet em pessoa. Não é o slogan, porque o Mandic era a internet, né? Ele criou o primeiro BBS, né, e tal. Então a internet era o Mandic, né? Você tinha que conectar na internet via Mandic. Sim. E, pô, empreendedor serial, fantástico. E aí, enfim, teve um problema de saúde, veio a falecer. E aí, quando vocês me chamaram, eu falei, cara, é muito parecido com o que eu tava fazendo com o Mandic. Tô feliz que vocês estão fazendo, porque tinha que fazer. Você entendeu? Eu fiquei meio desmotivado depois que o Mandic não ia fazer mais comigo.
E aí eu deixei o negócio, mas, pô, tá em excelentes mãos, super bem executado, é uma honra poder estar aqui, no que eu puder ajudar, participar de novo, indicar gente, lembrar de história, cara, tô super à disposição. Então, pra finalizar, quem você acha que devia estar aqui nessa cadeira? Cara, eu acho que tinha que estar o Paulo e a Marília. Os dois que passaram pela Endeavor. Eu não sei se o Beto também, que teve a visão de trazer a Endeavor para cá, porque é o backbone, né, do ecossistema, né? Então, putz, são pessoas que viram coisas que as pessoas não estavam vendo e resolveram montar um negócio louco, que era o Endeavor, e fazer o negócio virar. Então, acho que vale super a pena trazer esses caras que apostaram lá atrás, o Fersen, o Antônio, que, pô, doaram horas, estavam montando um negócio. São caras que construíram, o Submarino construiu Americanas.com, que hoje é o e-commerce, inventou e-commerce no Brasil, né? Não tinha e-commerce, né? Sim. Pô, então eu acho que ia ser muito legal ter essas pessoas aqui. Acho que eles teriam disponibilidade. Não sei se você tem contato com eles, se não tiver, eu Sensacional. Agradecemos. E, pô, então eu vou encerrar, que eles vão me matar lá. Eu já vi o olhar da Então, só lembrando que essa entrevista ela vai estar na íntegra nos canais da Fisher nas redes sociais, da Snack também, snack.com no Instagram e no YouTube, fishervb.com/venture. Você tem o projeto completo lá dessa evolução do ecossistema do empreendedor digital brasileiro. Carlos, você quer falar alguma coisa final? Queria só agradecer, parabéns pelo projeto. Acho que é incrível relembrar essas coisas todas e pensar tudo que a gente passou, né, para chegar até aqui. E quantas coisas legais ainda estão para acontecer com essa nova geração que está empreendendo. E também queria falar para vocês seguirem a G2D lá no Instagram. Minha conta do Instagram tá meio abandonada, mas pode me seguir, mandar direct. Tem investidor que manda direct pra mim e tal no Instagram. Eu vou ativar ela pra ficar mais ativa. É g2d.investments no Insta. No LinkedIn, estou à disposição para tirar dúvida de venture capital, investimento e qualquer coisa. E agradeço de novo. Sensacional. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Sigam a G2D, sigam o Snack e a Fisher também. Valeu. Valeu.